Esse é o docinho de leite ninho mais gostoso e mais fácil do mundo, com apenas 2 ingredientes e nem vai ao fogo. Vem comigo aprender essa receita maravilhosa e você poderá ganhar muito dinheiro. Para começar, precisamos de 400 gramas de leite em pó. E vamos reservar 3 colheres de sopa. Em um recipiente, despeje o leite em pó. Use a latinha de leite para medir a mesma quantidade de açúcar refinado. Vamos passar o açúcar pela peneira para retirar os gruminhos maiores. Com uma colher, misture o leite e o açúcar. E depois nós vamos acrescentar aos poucos água. Aqui eu utilizei um pouco mais do que 100 ml, mas isso varia de acordo com a umidade do leite em pó que você utilizar. Vá colocando a água bem devagar. Às vezes pode parecer que a massa está seca, mas conforme você vai misturando, ela vai ficando homogênea. Então, cuidado para não colocar água demais. E o meu beijo especial de hoje vai para Maria Melo, que é de Algarve, em Portugal, e também para Sebastião Tomás, em Redenção da Serra, em São Paulo. Um super beijo para vocês, meninos! E quando ela estiver nesse ponto aqui, ela já está prontinha. Já aproveita e comenta aí comigo de que cidade você está nos assistindo para eu mandar esse super beijo. Eu vou dividir essa massa em 3 partes iguais. 2 partes eu vou reservar guardando em um saco plástico bem fechado. A terceira parte nós vamos enrolar bolinhas e passar pelo leite ninho que reservamos. Esse tamanho de massa que tirei deu 20 bolinhas de tamanhos bem generosos, que dá exatamente para você fazer e vender. Mas se for fazer para um aniversário, pode fazer um pouquinho menor. Uma massa inteira rende entre 60 e 90 docinhos, dependendo do tamanho. Eu já ganhei bastante dinheiro fazendo esses docinhos para festas. E eu confesso para vocês que eu gosto muito de fazer. Cada vez que faço é um prazer enorme. Olha só, pessoal, há diversas receitas que misturam leite de coco, leite condensado, coco ralado, mas isso modifica o sabor do leite ninho. Por isso essa receita é a mais gostosa, porque o sabor do leite ninho fica maravilhoso. E se você gostou da nossa receita, não perca o próximo vídeo, onde eu vou ensinar a modelar esses lindos docinhos. Olá, pessoal! Hoje vim ensinar para vocês a fazer os docinhos modelados de leite ninho. E não precisa ter molde de silicone nem ferramenta especial. Vamos fazer com o que você tem na sua casa mesmo. Aqui estou utilizando 2/3 da massa total e vamos dividi-la em 5 partes. No vídeo anterior eu já ensinei a fazer essa massa de leite ninho, que é super fácil. E agora nós vamos colorir com corante alimentício. Pode ser líquido, em gel ou até mesmo em pó. A massa colorida de amarelo vamos dividir em 2 partes. Primeira parte nós vamos fazer um cilindro e depois dividi-la em 5 bolinhas. Cada bolinha vou enrolar assim na mão formando um cilindro, depois afinar as pontas. Dessa maneira aqui, formando uma banana. E onde fica o cabinho da banana nós vamos afinar um pouco mais dessa maneira. Repita o processo com as outras 4 bolinhas. Com um palito de dente e o corante preto, nós vamos fazer 2 linhas em cada banana desse jeito. Procure fazer as linhas suavemente e bem fininhas. Depois, com o auxílio de um pincel, nós vamos pintar as pontinhas da banana de um lado e de outro. E então, com corante no pincel, nós vamos puxar as cerdas, formando as pintinhas das bananas desse jeito aqui. A nossa banana está pronta, é só deixar secar. Com a segunda parte amarela, nós vamos fazer 5 bolinhas novamente. E cada bolinha vamos formar um cilindro, afinando apenas um pouco a ponta. E depois vamos achatar assim.
Então, vamos pegar uma faquinha de serra e vamos usar a parte sem corte para marcar 2 linhas no comprimento e várias linhas assim na largura, formando assim a espiga do milho. Para cada espiga, vamos precisar de 3 bolinhas verdes pequenas. Vamos formar um cilindro, afinar as pontas e achatar, formando as palhas do milho. Então, vamos colocar uma de um lado virando a pontinha, uma do outro lado virando a pontinha e uma no meio e também vamos virar a pontinha para baixo. Olha só como ficou. Repita o processo com todos e já está prontinho. Com a massa laranja, faça 5 bolinhas do mesmo tamanho. Depois pegue uma faquinha e com a parte que não tem corte, nós vamos marcar dessa maneira. Quando colocar no prato, dê uma leve achatada, formando assim as abóboras. Com o palito de dente, faça um furo no meio. Para cada abóbora, nós vamos precisar de 3 bolinhas de massa verde bem pequenininhas e uma bolinha de massa marrom, que eu fiz misturando um pouquinho de massa verde com um pouquinho de massa vermelha. Com a bolinha marrom, nós vamos fazer cones parecidos com casquinhas de sorvete, dessa maneira. A primeira bolinha, vamos fazer um cilindro bem comprido assim e vamos enrolá-lo, formando um espiral. Você pode usar um palito de dente para auxiliar. As outras 2 bolinhas verdes, nós vamos fazer folhinhas. Modele dessa forma assim, em formato de folha, e depois com as costas da faca, nós vamos marcar as nervurinhas da folha, dessa maneira. Aqui eu fiz uma folha maior e outra menor, mas fica a seu critério. Então, é só colocar uma folhinha de um lado, outra de outro, e o espiral assim na frente da abóbora. Depois posicionar o cabinho e ela já está pronta. Olha como ficou linda! Já aproveita e comenta aí comigo de que cidade você está nos assistindo para eu mandar esse super beijo. Massa vermelha também dividimos em 2 partes. Com a primeira parte, formei 5 bolinhas e vamos formar os morangos. Modele o morango assim, dessa maneira, achate um pouquinho a parte de cima e a parte de baixo fica mais afunilada, formando a ponta do morango. Faça uma bolinha de massa verde pequena e achate-a bem. Para quem tem cortador de flores de 5 pétalas, é só cortar. Se não, nós vamos pegar o fundo da faca e vamos fazer 5 cortes nela dessa maneira. Cada partezinha dessa, nós vamos unir as pontas, formando uma pétala desse jeito. Ficou parecendo uma estrelinha, não é mesmo? Agora é só posicionar no morango e com o auxílio do palito de dente, vamos furar o centro. Faça os cabinhos do morango também em formato de casquinha de sorvete. E depois é só posicioná-los no furinho que fizemos no centro. E agora é só fazer as sementinhas do morango. Com auxílio de um palito de dente e o corante preto, nós vamos fazer as pintinhas no morango dessa forma. Olha só como ficou lindo, pessoal, já está prontinho. Com a outra parte de massa vermelha, nós vamos fazer a melancia. Achate a massa dessa forma, mais ou menos no formato de um triângulo, só que com a parte de baixo um pouco arredondada. Repita o processo com todas as bolinhas. Com a massa incolor, faça um cilindro assim comprido e dê uma leve achatada. Posicione na parte que ficou arredondada do triângulo e aperte suavemente. Repita o processo em todos e depois nós vamos passar para a parte verde. Faça o mesmo procedimento. Faça um cilindro, dê uma leve achatada e vamos colocar por cima da parte incolor, formando a casca da melancia. Dê leves apertadinhas assim para que elas se unam muito bem. É só vir com o palito de dente um pouco deitado,
com corante preto, formar as sementinhas da melancia. Olha que lindas, pessoal, que ficaram as nossas melancias. Para fazer as maçãs, eu vou utilizar a massa incolor. Vamos amassá-la dessa forma e depois, com o auxílio de um palito, nós vamos fazer as marcações da maçã. Em cima marcamos apenas uma vez, dessa maneira. E na parte de baixo da maçã, vamos marcar assim 3 vezes. Fazendo como um asterisco. Faça um furinho no centro, na parte de cima da maçã. Nós vamos utilizar o corante vermelho para pintar as maçãs. Para facilitar, coloquei a maçã num palito de dente e com o auxílio do pincel eu fui passando a tinta assim, deixando uma parte branca em cima da maçã e abaixo da maçã. E vamos fazer para cada maçã 2 folhinhas. Utilize 2 bolinhas pequenas de massa verde para isso. E mais uma bem pequenininha para o cabo, que é feito da mesma forma, como um cone ou casquinha de sorvete. Posicione as folhinhas da maçã dessa maneira, uma de um lado, outra de outro, e o cabinho no meio onde fizemos o furinho. Agora é só deixar secar e já está prontinha. Olhem só, pessoal, que lindo que ficaram os nossos docinhos modelados. Usem a criatividade de vocês para fazerem outros formatos. Assim vocês poderão embelezar a festa de vocês ou até mesmo fazer para vender. Espero de coração que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um querido abraço e tchau, tchau!